Amém? A paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Amém. Eu louvo ao Senhor por poder estar aqui. Pastor Álvaro, pastor Márcio, toda a igreja, todos os obreiros, ao nosso querido palestrante que com tanta maestria trouxe a verdade do Pai. E como é bom poder ouvi-lo. É uma honra poder estar com o Senhor aqui como palestrante também, com muita humildade, carinho. Eu estou aqui como uma aprendiz também, porque a nossa vida, até que Jesus venha, nós ainda vamos ter muito que aprender. A Lê Portela, nossa deputada, minha amiga do coração, muito bom estar aqui com você. Eu sou pedagoga, sou serva do Senhor e me converti aos 14 anos de idade, na minha adolescência. Eu não tenho um testemunho de nasci no berço cristão, mas o Senhor me resgatou na adolescência. E eu ouvi a voz do Senhor quando Ele me disse: filha, eu te amo e tenho vida eterna para você. Meus pais não eram cristãos e viviam em uma turbulência de relacionamentos. Vivi em um lar de muita violência. Mas quando eu ouvi o pastor assembleando lá em Contagem, no bairro Jardim Bandeirantes, onde eu congrego até hoje, e ele disse assim, Romanos 12:12, filho, filha que entrou aqui hoje, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação. E você, filho, filha, persevere em oração. Eu disse, Deus, que esperança é essa que Ele está falando? Porque está difícil para mim, mas eu sei que o Senhor tem um novo tempo para a minha vida. E eu quero viver esse novo tempo. E aí Ele começou a dizer da esperança. Onde vem o Apocalipse, que para muita destruição, para nós é breve virá o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores para nos levar. E Ele disse, há um lugar preparado para mim e para você, onde não haverá dor, maldade, rancor, só vai ser alegria. É nesse lugar que eu quero morar. É nesse lugar que eu quero estar. E é nesse lugar que eu quero levar o maior número de crianças comigo. Aleluia! Quantos pais eu tenho aqui? Uau! Palmas, 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 palmas. Vocês têm um ministério infantil dentro de casa? Que bom que eu tenho muitos pais aqui. Porque todos vocês fazem parte do ministério infantil. Por isso vocês também estão aqui conosco. Aqui já tem até pai fazendo coração ali atrás. É sobre isso. Toda a igreja faz parte do ministério infantil. Toda a igreja precisa aprender como a criança pensa. Toda a igreja precisa também entender os levantes do diabo no meio da infância hoje. Nossos filhos estão vivendo hoje coisas que você nunca imaginou viver. Eu tenho crianças hoje recebendo dardos inflamados do maligno e não estão protegidos espiritualmente para se defender deles. Mas eu quero crer que a partir de hoje, ainda mais, a sua casa será um lugar protetivo, um lugar cheio da presença de Deus. E assim como lá no Egito, a casa dos israelitas não foi afetada pelo anjo da morte. A tua casa está protegida pelo sangue de Jesus nos umbrais da tua porta. A tua mente vai estar protegida e os teus filhos vão estar guardados pela presença do Altíssimo em todo o tempo. E aí a gente vai lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Abre aí comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, a partir dele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu poder. Versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua, andando pelo, deitando-te, também as atarás por sinais na tua
e te serão por testeiras entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você pode dizer: glória a Deus, a minha casa será lugar de ensino da palavra. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, será um complemento daquilo que eu já tenho ensinado os meus filhos dentro da minha casa. Antes de sermos professores de escola dominical, antes de sermos pastores, antes de sermos missionários, nós somos filhos do Pai. Nós somos pais de crianças, de adolescentes, de jovens que precisam ver Jesus nos seus exemplos. E assim nossa casa será firmada nas bases do Evangelho, para que assim a gente possa ser farol em outras famílias. E dentro desse contexto, dentro desse início do percorrer e do decorrer da nossa mensagem, eu quero junto com você entender que nós como cristãos, nós como homens e mulheres que amam a verdade e que fomos tão bem instruídos pelo nosso professor que nos antecedeu, ele, o nosso professor, ele disse com tanta afetividade as memórias que ele teve na infância. Vocês perceberam? Tudo que ele trouxe aqui, eu fiquei assim: Deus, obrigada. Porque todas as bases firmadas na afetividade dele, ele conseguiu aonde? Na infância dele. Está guardado na memória. Está guardado na raiz da afetividade. E fala comigo: a criança aprende através da afetividade. Temos que conquistar o coração. Temos que ganhar o íntimo delas. É assim que criança aprende. E eu quero ler com você também o que está escrito em João 21:15. Abra também a sua Bíblia. João 21:15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então o Senhor: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me mesmo? Disse ele a Jesus: disse, amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque ele havia dito pela terceira vez se o amava. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse para Pedro: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. O rebanho do Senhor é cordeirinho, é ovelha, é criança, é jovem, é adolescente, é irmãos, é irmãs. O rebanho do Senhor são todos. E na pandemia eu pude perceber muito claramente, eu sei que todos os professores que estão ali diretamente com as crianças vai me ajudar e me lembrar aqui de situações que nós vivenciamos. Porque muitas vezes as igrejas fazendo lives, fazendo reuniões para que as famílias pudessem voltar, né, para ouvir a palavra. E muitas vezes, a maioria delas não chamava as crianças para a sala também. E eu me lembro que na minha igreja, eu sou da Assembleia de Deus lá de Belo Horizonte, eu liguei para o meu pastor geral e falei para ele: pastor, por favor, avise todos os pastores das congregações, das regionais, chame as crianças também para a sala, nos cultos online, porque tem cordeirinho no rebanho e eles precisam se sentir inseridos no meio do povo de Deus. E eu quero que todos vocês, professores, mesmo sendo os professores de adulto, mesmo sendo os professores das classes dos adultos, todo momento que você puder falar e tem criança no recinto, chame elas para te ouvir, porque elas fazem parte do rebanho do Senhor. E elas precisam se sentir inseridas dentro desse rebanho. E eu me preocupo muito, porque às vezes
Nossas igrejas estão tirando as crianças do templo para levar para salas fora da escola dominical também. E tudo bem, eu não acho errado levá-las, mas eu peço a vocês que se levem. Eu não sei se aqui acontece isso, eu não conversei isso com o Márcio, mas eu quero deixar claro para vocês que se acontece, está tudo bem, mas não retire as crianças de todos os cultos, deixe ela participar com a família de Deus dos cultos aqui, junto com os adultos, junto com a palavra do pastor, porque elas são capazes de entender o evangelho conforme ele é pregado, e eu tenho certeza que todos os que vão pregar chamarão elas para estarem atentos à palavra, porque elas fazem parte do rebanho do Senhor. E eu quero, junto com você, lembrar mais um pouco do que Jesus disse. E você vai abrir agora em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Vamos ouvir o que Jesus disse. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eu até trouxe alguns slides, mas eu nem sei se vai dar tempo da gente conseguir colocá-los. Mas se o rapaz aí do som quiser, eu passei alguns slides por causa do nosso tempo. Aí você pode ir para o texto que já está aí também com algumas ilustrações. Vocês sabem que criança aprende com visual. Criança precisa também do visual. E eu não vou muito longe, porque os adultos também precisam do visual. Os adultos gostam do visual também. O nosso cérebro, ele aprende quando a gente lê 10%. Ele aprende quando a gente ouve 20%. Ele aprende quando a gente observa 30%. Ele aprende quando a gente vê e ouve 50%. Ele aprende quando a gente conversa e trata e fala um com o outro 70%. O nosso cérebro aprende 80% quando a gente faz. E o nosso cérebro aprende 95% quando a gente fala assim: eu vou aprender 95%. E eu posso profetizar 100% para você. Amém? Porque é assim. Porque o nosso... E aí a gente vai trabalhar agora, porque o meu foco aqui é a área infantil e adolescência. E eu quero que você entenda comigo que nós precisamos fazer as nossas crianças ensinar também. Nós precisamos estimular essa geração que ela pode aprender, ela pode ver, ela pode ouvir, ela pode observar, ela pode conversar e discutir. Porque se a gente não fazer com que essa geração tenha poder de conversar com você e discutir o ensino, ela não vai ter aptidão na escola para se levantar contra aqueles ensinamentos que são contrários à palavra do Senhor, que é o que está acontecendo. Quem aqui foi criado em uma época que a criança precisava ficar em silêncio porque o adulto estava falando? Quem já viveu essa época? Eu vou levantar minhas duas mãos, porque eu vivi naquela época que, quando o adulto chegava em casa, onde que a criança tinha que ir? Para fora. Vai para fora, porque agora conversa de adulto. E se a gente continuar com essa mentalidade hoje, nós estamos criando crianças e adolescentes que não vão ter dentro de casa poder de conversar com vocês e passar para vocês o que eles estão ensinados lá fora. E aí eles não vão ter no lugar certo a possibilidade de ter conceitos fortalecedores da sua fé, para fortalecer seus argumentos e quando chegar lá fora, ter argumentos sólidos da palavra, da mensagem, daquilo que Deus quer que eles sejam atalaias lá fora. Quem está entendendo diz amém. Quando aqui eu estou mostrando para vocês como o nosso cérebro aprende na discussão, eu não estou dizendo que as crianças e os adolescentes agora vão ficar com vocês. Mas eu estou dizendo que eles vão poder contra-argumentar. Por que que tem essa regra? Por que que foi dito isso? Me explica. Vamos conversar, mas eu entendi que foi isso e isso. E você vai dizer, mas agora você vai entender o outro lado. Eu estou te falando isso porque eu te amo. A sua alma precisa de refrigério e é só em Deus. O Senhor é um Deus de regras, por isso a gente tem que seguir regras.
Porque o mundo hoje dita o quê? Seu corpo, suas regras. Quando o pastor disse aqui sobre o feminismo, eu aplaudi de pé, porque eu luto contra esse ensinamento que está enraizado na igreja. E está enraizado em todos os âmbitos. Eu tenho 2 filhos. Eu sou mãe de 2 meninos e eu estou preocupada com as esposas dos meus filhos. E eu oro a Deus e falo, Deus, prepara meninas segundo o teu coração para os meus filhos, porque eu estou preparando homens segundo o teu coração. Então essas verdades têm que ser construídas dentro dos nossos lares. Quando eu tenho família cristã que está totalmente desvirtualizada do seu papel fundamental de instrumento de Deus na base. Como quando o pastor disse da terceirização, isso está acontecendo há anos-luz e por isso nós temos perdido jovens, crianças e adolescentes que não têm base firmada em Deus, em suas famílias. Eu sou uma testemunha viva de que meus pais não eram firmados, mas eu ouvi a voz do Senhor e fui para a casa de Deus me firmar. Encontrei homens e mulheres que não foram só pastores, foram meus pastores e cuidaram de mim. Viram aquilo que Deus tinha na minha vida e me lançou como flecha espiritualmente falando. Os meus pais biológicos não tiveram essa maturidade porque eles não conheciam o Deus que eu estava servindo. Mas Deus nunca deixou de ser o meu pai adotivo, o meu pai maravilhoso, que me resgatou e que nunca me desamparou. E você é mãe e pai espiritual de muitas crianças e adolescentes que Deus tem trago para a casa do Senhor. Acredite no propósito que Deus tem na vida deles, porque o Senhor é o maior transformador de vidas da história da humanidade. Só Ele pode mudar a nossa história. E quando nós abrimos o nosso coração para que Ele mude, para que Ele transforme, não há nada que possa impedir e nos separar do amor do Senhor. Aleluia! E dentro de todo esse conceito, eu quero que você, junto comigo, veja o que Jesus falou sobre a infância, sobre as crianças. Passa mais um slide, se você puder, porque eu quero mostrar para vocês os meus filhos. Só que agora eles estão bem diferentes dessa foto, que eu tenho que refazê-la, porque o tempo está passando muito rápido. Eu tenho um filho de 18 anos e um agora que vai fazer 14 nesse sábado, dia 20 de abril. Eu tenho já um adulto em casa que honra o Senhor em todos os seus atos e que desde a gravidez já era propósito do Pai, antes mesmo que o Senhor formasse. O Senhor já tinha um propósito específico na vida do David, na vida do Danilo, e são melhores, muito melhores do que os pais. Porque os nossos filhos não vêm para nos atrapalhar a fazer a obra. Pelo contrário, eles vêm para ser parceiros na obra do Senhor, para ser discípulo do Senhor, para ser profeta desse tempo. E é isso que eles são, profetas do Pai. Estamos aqui, eles estão lá, já mandaram mensagem. Mãe, que Deus abençoe a sua palavra. Mãe, Deus é com a senhora. Nós estamos aqui na intercessão. A sua casa é lugar de bênção. Amém, igreja? Pode passar. Se nós não cuidamos da nossa família, eu que posso? Você é demais, irmão. Obrigada. Obrigada. Eu que passo, irmãos. Então, eu estou na tecnologia, né? Então, aqui está a minha família, vestindo a camisa, né? Vestindo a fantasia, vestindo toda aquilo que é necessário para alcançar o coração da criança. Nós estamos competindo com a TV. Nós estamos competindo com tantas e tantas realidades, né, da tecnologia, do mundo, que vem bombardeando a infância. E a gente precisa alcançar o coração da criança na ludicidade que ela aprende, porque é assim que criança aprende. Criança aprende com o lúdico, com o visual. E nós precisamos ter isso para que chame a atenção delas também. Ali meus filhos estão assim, porque nós temos o projeto #Protegidos. Fala comigo, #Protegidos. A nossa casa é assim, protegida pelo Senhor. O maior protetor da infância se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o maior protetor da infância.
E aí, nós vamos ouvir o que Jesus disse agora aos discípulos. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou ela no meio deles. Jesus estava vendo aqueles discípulos ali discutindo, e você imagina a discussão madura deles. Quem é o maior? E aí eu imagino um dizendo: não, eu sou maior porque eu falo melhor. Aí o outro: não, eu sou maior porque eu cozinho melhor. E de você ia falar com fome? Não ia. Não, eu sou maior porque eu conheço mais gente. Não, eu sou maior porque... Então, a Bíblia está dizendo que eles estavam discutindo. Tanto que a discussão estava fervorosa, que eles tiveram que ir até Jesus. Falar: Jesus, resolve isso aqui, porque a gente não chegou a nenhum consenso. A gente não chegou numa conclusão final. Não deu para a gente... Ninguém sabe quem é o maior. A gente se perde em discussão imatura, sim ou não, igreja? A gente precisa ter maturidade em Deus nessa manhã para a gente resolver discussões imaturas, sim ou não? Levanta a tua mão e diga: amém, Senhor. Eu vou encerrar discussões imaturas. Porque hoje nós estamos vendo homens imaturos, mulheres imaturas. E aí os pastores presentes é que vão poder nos dizer ainda com muito mais clareza quantas vezes eles têm que sentar nos gabinetes pastorais para resolver discussões imaturas. Enquanto isso, vidas estão se perdendo, mas em nome de Jesus, os professores de escola dominical terão a maturidade em Cristo Jesus para serem luz nessa terra. E aí a Bíblia vai dizendo que... Deixa eu ver se eu consigo passar. Vou deixar. Aí agora... Fui demais. Aí, agora está certo. Nós decidimos finalizar discussões imaturas. Pessoas maduras sempre querem ter discussões produtivas. Pessoas imaturas sempre querem vencer a discussão. Discutir, nosso cérebro aprende conversando, né? Trazendo ponto contra ponto, explicando, tratando, né? Não é porque eu sou seu pai ou que eu sou sua mãe, é porque você é um servo do Senhor. Nós temos a Bíblia como referência, a gente precisa consolidar isso, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa fortalecer essa juventude para entender o porquê, para entender o para quê, porque assim elas vão fortalecer seus argumentos, e isso nós vamos fortalecendo a vida deles. Chamando Jesus uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma criança tal como essa em meu nome, está me recebendo. Quem está recebendo Jesus com toda a honra? Quem está recebendo Jesus com o seu melhor? A Bíblia está dizendo, Jesus disse: aquele que recebe uma criança está recebendo o próprio Jesus. Eu não me esqueço, em uma ministração que nós estávamos no interior da Bahia, em uma cidadezinha do interior. O Daniel sempre veste os bonecos e ele desceu com os meninos para vesti-los, para a gente fazer a apresentação e fazer a pregação. E o Daniel, quando chegamos no hotel, o Daniel disse: amor, se você vê como está a sala das crianças, você vai chorar. Eu falei: por quê? Ele falou: amor, tem mato na frente da sala que pode esconder bicho. Dentro da sala não tem nem ventilador, está tudo mofado, as paredes estão mofadas. Eu disse: Jesus, eles me trouxeram do meu estado para cá. Eles estão gastando com passagem, hospedagem, e a sala das crianças dessa maneira. No outro dia, no domingo pela manhã, eu pregaria para os pais, para as famílias, traria uma mensagem para todos. E naquele momento o Senhor disse: você vai falar para eles isso. E no momento da ministração eu disse: irmãos, eu não vou embora para a minha cidade sem antes sair daqui
com tinta, mão de obra, com quem pode capinar à frente da sala das crianças e até com quem vai doar um ar-condicionado, porque quem vai receber Jesus com honra aqui são vocês, deixando as crianças num lugar adequado para que elas possam ouvir a mensagem de Deus com dignidade. Saí de lá com os irmãos que tinham doado o ar-condicionado para a igreja. E o pastor, não, o ar-condicionado não vai ser primeiro para o templo, não. Vai ser primeiro para a sala das crianças, porque elas precisam estar em um ambiente adequado. Nossas crianças precisam ter o nosso olhar. É Jesus que está dizendo, não é a tia Keila. É Jesus que está falando, não é a tia Keila. E aqui, Jesus está dizendo de maneira tão clara que a criança, ela precisa ser recebida com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a intencionalidade. E aqui eu me lembro, ainda volto lá na minha conversão, que aos 14 anos me converti, pouco mais de 6 meses eu me batizei e com 7, 8 meses o pastor me coloca para cuidar das crianças e eu sempre assídua em todos os ensinos, em todos os cultos, em todos os cursos e me matriculei em um curso que tínhamos de EBD lá na nossa sede, na Rua São Paulo e sempre muito ativa e foi passando-se os anos e Deus fazendo acontecer na sala dos juniores, na sala dos primários, onde eu dava aula. E eu lembro que passaram uns 2 anos que eu estava trabalhando com as crianças com todo o afinco. O líder da juventude chegou para mim e falou, tia Keila, você está agora apta. Falei, é mesmo? É, você está trabalhando excelente com as crianças, está fazendo um trabalho excelente, as crianças estão ouvindo Jesus, eu estou vendo transformação de vida nos pais também. Então agora você pode ir para os jovens. Eu olhei para a carinha dele e falei, ô irmão, obrigada, imagino que você está me elogiando. Mas eu quero dizer para você que eu sei onde Deus quer que eu esteja. Eu não estou passando nas crianças para fazer estágio, para ir para jovem, para adulto. Eu estou nas crianças porque o Senhor me chamou para apacentar os cordeirinhos e eu vou ficar até que Ele venha. Porque você está vendo o que Jesus está dizendo aqui. Se você está recebendo uma criança, você está recebendo o próprio Jesus. Ei, professores da escola dominical que trabalha com a base da igreja, entenda que você está recebendo o próprio Jesus. E por isso você precisa receber com maestria. Você precisa dar o seu melhor. Você precisa ensinar com o melhor que você tem. Você precisa dedicar seus dias para aprender muito mais. Precisa de curso teológico, sim. Precisa de fortalecimento do seu ensino teológico, sem dúvida nenhuma. Porque você está ensinando a base de alguém que vai levar essa mensagem para outros e você não tem noção de quantos frutos o seu trabalho vai produzir. Aleluia! Por isso o professor do departamento infantil, por isso você pai, como professor da sua casa, precisa ter a Bíblia como base fundamental da sua fé, não só nas suas palavras. Porque criança aprende ouvindo, mas ela aprende muito mais pelo exemplo. A criança esquece as suas palavras, mas quando vê as suas atitudes, ela vai seguir fielmente a tudo aquilo que você faz. E aí, por isso eu vejo Jesus continuando todo esse texto. E não é à toa que ele continua no versículo 6 e ele diz, entretanto. E aí ele vai dizer, qualquer um que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza. O que que Jesus está dizendo com esse texto? Uma pedra de moinho, uma pedra enrolada em você e se jogar na profundeza do mar, você vai sair de lá? Não. Como que a gente faz alguém tropeçar? Como que nós fazemos uma criança tropeçar? Você pode me dizer? Com um exemplo errado. Com uma forma também de falar errada. Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Vamos junto comigo abrir. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres.
muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. A Bíblia é clara ao dizer sobre o poder das palavras. Sobre como a nossa palavra pode gerar vida ou pode gerar morte. E nós trabalhando com a infância, tendo a criança como o nosso alvo de ensinamento. Família, muitas crianças estão sim tropeçando pelas palavras que são colocadas diante delas na sua casa. Na sala de escola dominical. Crianças que são reforçadas, às vezes, o seu comportamento e palavras que dizem que vão desmerecê-la e colocá-la como alguém que não tem mais jeito de transformar e de mudar. Isso faz tropeçar? Sim. Isso faz morrer espiritualmente? Sim. E nós precisamos reverter esse quadro e profetizar palavras de vida eterna para uma geração que precisa ter essa base firmada em Deus. Eu preciso dizer isso para vocês com toda convicção, amor, carinho e respeito. Abre agora a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 27. Provérbios 17, 27. Vamos lá. Abre, folheia a sua Bíblia, 17, 27. Retém as suas palavras, o que possui conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por sábio. Se for preciso, feche a boca. Se a palavra que for sair é de destruição, retenha. Principalmente se o seu público é criança. Olhe para mim. Eu trabalho, a minha especialização é com prevenção de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu preciso falar com você sobre isso e nós vamos ter mais tempo na segunda ministração para a gente explanar isso, porque antes de qualquer estatuto de criança e adolescente, antes da Constituição e antes de qualquer regra intitulada pelo homem, existe uma palavra que já está bem alicerçada sobre o comportamento do ser humano e como ele deve agir com a infância. Como o nosso querido professor que nos antecedeu falou com claridade, e eu fico muito agradecida pela introdução daquilo que nós já traríamos aqui, porque é o Espírito Santo que conecta as mensagens. Porque nós precisamos entender cada dia mais que o maior defensor da mulher, da criança, do ser humano se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio para que todos pudessem ser amados, honrados e respeitados e não subdivididos em classes. Porque a subdivisão gera divisão e essa divisão gera uma desconstrução daquilo que Deus trouxe para nós sermos. Um povo que vai morar em um lugar eterno. Um povo que não vai precisar se preocupar porque nós podemos estar. Nós temos esperança que o mundo não tem e essa esperança nós vamos compartilhar com outros. Pelo poder da sua palavra. E aqui a gente agora abre também Provérbios 10. Leia comigo Provérbios 10, 11. Provérbios capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Os sábios escondem a sabedoria, o 14. Os sábios escondem a sabedoria,
mas a boca do tolo é uma destruição. E eu quero profetizar a sabedoria do Senhor sobre a sua boca, sobre a sua mente, sobre os seus lábios, e a sua casa será um lugar onde vai emanar a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando assim a tua mente e o teu coração, para que a sua casa seja um lugar protetivo para crianças serem ensinadas segundo o temor do Senhor. Aleluia. E agora, nós vamos lembrar e rever algumas formas que nós estamos percebendo que essa geração está sendo vítima de grandes tropeços. Aqui nós falamos da palavra porque eu quero deixar claro para vocês que é muito sério o que está acontecendo com uma geração. Eu sou professora, irmãos, de escola secular. Trabalho em uma escola cristã também, mas ali a gente recebe crianças de todas as convicções religiosas. Mas a gente tem liberdade de falar da palavra. E a minha aula é de formação humana cristã. E nós estamos ali trabalhando com as crianças sobre a Bíblia. E semana passada nós fizemos um trabalho com elas de que elas pesquisassem quais os países a Bíblia é perseguida. E não pode ter a Bíblia como referência, né? As pessoas não podem ter acesso à Bíblia. E eles foram pesquisar e as apresentações estão acontecendo. E eu estou admirada com o que eu estou vendo e ouvindo. Porque eu creio em uma geração que está sendo alicerçada pela palavra. Aquelas crianças, eu filmei algumas, né, para a gente mostrar para as famílias como eles estão se apresentando ali na sala. E eles dizendo, é um absurdo um país não permitir que uma palavra que transforma vida seja lida. A gente precisa ser missionário nesses lugares, porque a palavra tem que ser pregada. É essa palavra que gera transformação na humanidade. Há remanescentes, há lugares protetivos lá fora, mas o lugar mais protetivo que precisa ser na humanidade é a igreja do Senhor. A sua sala de aula, a sua EBD precisa ser o melhor lugar que as crianças queiram estar para serem alicerçadas nessa mensagem. Não apenas pelas palavras, mas pelo seu exemplo, que é magnífico e extraordinário, para que elas possam seguir de verdade. E hoje nós estamos vendo criança tropeçar diante de escolas que estão ensinando contrariamente à moral e à religião das famílias. Quando vamos voltar para o março, que o pastor disse também, e eu quero endossar a palavra dele, na minha cidade de Contagem, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, a escola leva para a apresentação para as crianças, um grupo que canta hip hop, mas dentro desse grupo tinha um transgênero, que entrou como homem, mas dentro da escola se transvestiu, e na quadra da escola, com crianças de 9, 10, 11, 12 anos, passou a transmitir uma poesia dizendo, seu corpo não te define, sua família não te define, sua carne não te define. Isso é um alimento que está sendo trago para as crianças de maneira tranquila e objetiva. Lá dentro tinha crianças que tinham base em lugares protetivos, mas tiveram que ouvir aquela mensagem porque foram coagidas e foram colocados para elas que, se não ouvissem aquilo, assinariam ali uma ocorrência da nossa época, lá é caderno de bordo. Mas chegaram em casa e foram relatar para os pais o que aconteceram. Uma dessas crianças burlou a regra, porque a regra que tinha lá era que não podia filmar. Mas a criança filmou e por isso a gente ficou sabendo do que aconteceu por vídeo. Porque senão seria só a fala da criança. E aí os pais me procuraram, tia Keila, o que a gente faz? Eu falei, volta na escola e veja o que a direção tem a dizer. Quando voltaram na escola, a direção disse que era fake news. E aí os pais, mas e o vídeo? Não, o vídeo foi tirado do contexto. O contexto é o que eu te falei. Eu nem vou passar o vídeo aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa importantíssima.
Nós precisamos embasar essa geração naquilo que desde o início Moisés já tinha escrito. Criou Deus os céus e a terra. Deus criou o homem e a mulher. É desde o princípio que o diabo está querendo distorcer as verdades bíblicas. E aí vão dizer que o Antigo Testamento não tem nenhuma referência hoje. Parou com a mentira do diabo e a igreja se posiciona para dizer a verdade. E é uma verdade intencional e diária, porque não adianta ser uma verdade só aqui no púlpito durante 20, 30 minutos. Tem que ser uma verdade diária dentro da tua casa. E a gente, como professor da escola dominical, a gente precisa fortalecer as famílias a entenderem essa realidade, porque às vezes vão achar que a história da criação já está retrógrada. Já não tem mais que contar sobre ela. E aí, professor de escola bíblica dominical, quando vier a história da criação, do dilúvio e tantas outras que parece não precisa mais contar, porque todo mundo já sabe, eu quero que você dobre seu joelho e diga: Deus, revela-te a mim, porque eu preciso voltar ao início da tua palavra, porque há uma geração precisando da base bem firmada para não se corromper com valores contrários à tua verdade. Aleluia! Você percebe que é desde o início que o diabo está querendo corromper uma geração que quer que eles cresçam sem a sua identidade em Cristo firmada. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e... Aleluia! E aqui não estamos dizendo sobre decisões que os adultos queiram tomar para ser A ou B, escolher o que eles querem ser. Aqui eu estou dizendo de uma base, de uma infância que precisa ser protegida de tudo que é obsceno, pornográfico e erótico. Isso tem tudo a ver com a Bíblia, isso tem tudo a ver com a verdade de Deus, isso tem tudo a ver com as assembleias de Deus, isso tem tudo a ver com um povo que ama a Deus e vai morar no céu. Quando eu estava fazendo a minha especialização em prevenção, os professores da especialização, quando ficaram sabendo que eu era assembleiana, chegaram para mim e falaram: você é assembleiana? Eu falei: sou. Mas a assembleia não se preocupa com esse ensino. A assembleia... Eu falei: pois você não conhece a minha igreja, porque a minha igreja se preocupa com a criança na sua integralidade e vai proteger essa geração desde a base, desde o ventre, porque sempre foi assim. E o diabo quer dizer uma mentira. Tem uma Assembleia de Deus fervorosa de pé por uma geração que não vai ser abusada, não vai ser tocada indevidamente e não será confundida na sua identidade biológica. Olhe para mim, nós oramos, nós lemos a Bíblia e nós agimos. Porque isso é muito sério. Eu estava preparando a mensagem de vocês. E vi uma reportagem de um avô que estava abusando da neta de 5 anos de idade. Foi preso dia 1º de abril aqui em Uberlândia, vocês viram? E vindo para cá ontem, eu pego... um outro caso, eu não pesquisei, tá? Chegou no meu Instagram, o outro caso, eu não precisei pesquisar. De um religioso, não sei de qual igreja, de 72 anos, que estava abusando da adolescente de 17. Olhe para mim. Eu e você somos responsáveis por uma geração protegida. Esse assunto é mais espiritual do que a gente imagina, porque o diabo desde o início veio perverter aquilo que Deus criou para ser bênção, para ser cada vez mais produção daquilo que Ele mesmo fez. Multiplicação. E aí eu quero trazer para vocês algo aqui. Eu vou ser lúdica, assim como eu sou com as crianças. Olhe para mim. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele fez tudo. Ele começou com o quê? Primeiro dia, o que Ele fez? O pastor disse. A terra era sem forma e
E a primeira coisa que ele fez, fala mais alto. Haja luz, a primeira coisa que Deus fez. Haja luz, e a luz apareceu. E aí a Bíblia diz que ele continua, porque ele viu que tudo isso era bom, muito bom. E aí a Bíblia vai dizer que ele continua, e no segundo dia ele fez o quê? Separação das águas. O firmamento foi colocado, e ele também fez as nuvens. E a Bíblia vai dizer que ele viu que isso era bom, e ele continua a sua criação. E o que ele faz agora? Não precisa ter medo de responder, crianças. Podem dizer. Se errar, está tudo bem. A gente está aqui para aprender. A gente pode falhar a mente, não tem problema. Terceiro dia, o que ele faz? A terra. Porque ele agora faz a terra. Na terra ele manda crescer as árvores. Cada árvore vai dar o seu fruto. E aí ele vai agora trazer o alimento necessário para nosso corpo físico, vitamina, proteína e tudo isso. O Senhor foi criando e ele viu que isso era muito bom. E a Bíblia diz que ele continua. E no quarto dia ele fez? Calma que os animais ainda não. Calma. Antes dos animais, no quarto dia, ele traz um luminar para iluminar o dia. Como que chama? Ele traz um luminar para iluminar a noite, a lua. E para deixar a noite ainda mais linda, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. É Ele que está cuidando da tua família, é Ele que está cuidando de você. E é Ele que está te dando a oportunidade hoje de estar aqui para dizer: Deus, obrigada pelos detalhes da minha vida, obrigada pelos detalhes na minha casa. Eu tenho muito motivo para agradecer esse Deus de detalhes. Você tem motivo para agradecer? Levanta a tua mão e diga para Ele os detalhes que Ele tem feito na tua vida. Não perca a oportunidade de agradecer pelos detalhes. E agora Deus coloca as estrelinhas também para ajudar e ficar mais lindo a lua. Eu acho que o Uberlândia é bem lindo o céu à noite também. E aí agora, no quinto dia, o que Deus vai fazer? Eu estou vendo os olhinhos de vocês com o visual. Os olhinhos estão assim, ó. O que será que vai sair desse saquinho agora? O que ela vai tirar agora? Gente, esse saquinho não acaba. Olha aqui. Agora, no quinto dia, Deus olha para o céu e fala: pode melhorar? Pode melhorar. O que ele faz? As aves. Agora ele olha para as águas e fala: pode melhorar. O que ele faz? Os peixes. Olhe para cá. Quantos conceitos você vai ensinar para o seu filho sobre a criação? Um Deus de ordem, um Deus de criatividade, um Deus de organização. A tua casa tem que ser lugar organizado. A sua vida tem que ser um lugar organizado. Deus está com você para te ajudar nisso. Porque eu sei que a vida é corrida, mas às vezes teus filhos não estão conseguindo ver uma organização na tua casa. Esses dias eu estava até conversando com a Lê, eu falei: Ale, eu tenho que colocar alguém para me ajudar aqui, porque a organização, se não está boa, os meus filhos vão ver e a gente não pode ser hipócrita. Não adianta você ajudar os outros se a sua casa está precisando de ajuda. Levanta a tua mão, porque Deus vai entregar para você algo muito especial nessa manhã. Para você organizar assim como Ele organiza. Para você colocar as coisas em ordem assim como Ele coloca. E em nome de Jesus a nossa casa será mais que abençoada pelo poder da palavra. E agora, no sexto dia. Por que Deus não cria o homem e a mulher já no primeiro? Porque Ele é organizado e Ele não ia colocar a primícia da sua criação em um lugar sem forma e vazio. Ele preparou tudo para receber o homem e a mulher. E agora Deus faz os animais selvagens, os animais domésticos. Ele faz o leão e a leoa. Ele faz o gatinho e a gatinha. Ele faz o cachorro e a cadela. E por que Deus fez o macho e a? Por que, crianças? Para quê? E elas falam: tia, para dar mais filhotinhos. Conceitos e verdades que não serão esquecidos.
Olhe para mim, é desde o início que nós precisamos preparar essa geração para entender a verdade do Pai, a verdade da criação, a verdade do propósito e do projeto de Deus para cada criatura que Ele fez. Tudo tem o seu objetivo. Deus não faz nada aleatório. E eu estou vendo uma geração perdida nisso, perdida na sua identidade, naquilo que foi criado. E aí eu vou te explicar agora por quê. A Bíblia diz que agora Deus faz o Adão. Né? Bonito. Deus manda dar uma ordem para ele. Adão, tu agora põe nome nos animais. E ele é muito inteligente, né? O leão parece leão, a leoa parece leoa, tá tudo certo. Alguns vão dizer que ele estava muito feliz no jardim. Aí Deus vê que ele está muito feliz e fala, peraí, eu vou pôr você para dormir. Se ele tivesse acordado, às vezes ele não ia querer. Se as feministas me ouvem, elas me matam. Eu estou brincando, irmãos. Mas é importante você saber que Deus viu que Adão estava sozinho. Agora Deus coloca Adão para dormir. E tudo que não estava bom no Adão, ele melhora. Estou brincando, não precisa ficar bravo, homens. Mas agora Deus forma a Eva. Deus agora coloca assim uma mulher linda do lado de Adão. Adão acorda, uau! Olha para ela, ficam felizes e vivem naquele jardim, mas Deus dá uma ordem para ele. Qual foi a ordem? Tem um monte de fruta que você pode comer, um monte de alimento, mas tem um que você não pode. É a árvore do bem e do mal. Mas quando Adão distrai um pouquinho e Eva fica só, e eu sempre digo isso, aí quebra o feminismo novamente. Porque a mulher, ela sabe edificar o lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Mulheres, recebam a sabedoria do Pai sobre o teu lar em nome de Jesus. Para a gente poder trazer cada vez mais sabedoria para a nossa casa. Ela agora dá ouvido para a serpente. Ela agora dá ouvidos para aquilo que é mal, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a serpente começa a dizer para ela, come, Eva. Tem problema não, minha filha. Se você comer, você pode ser parecida com Deus, não é isso? Você pode até, né? Aí vai trazendo aquele egocentrismo, como o pastor disse. Vamos levantar o ego do povo, porque hoje, muitas vezes, é isso que está acontecendo. E hoje tem muita gente assim, desvirtualizando a nossa mente e o nosso coração daquilo que é eterno, daquilo que foi dito pelo Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu e você também vai vencer. Não deixe ser ludibriado pela voz de Satanás. Seja firme, desde as sagradas escrituras da qual você foi ensinado, permaneça fiel em nome de Jesus. Eva come do fruto. Eva entrega para Adão. Adão come também. Qual foi a primeira coisa que eles perceberam quando comeram do fruto? Pega a Bíblia aí para você ler. Guarda esses versículos no seu coração e seja instrumento de Deus para ensinar essa geração de maneira extraordinária, para a glória do Senhor. Vamos aí. Gênesis. Deixa eu abrir desse outro lado, peraí. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, e as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse,
Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste, que fez isso comigo. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: foi a serpente que me enganou e me fez comer. Sempre jogando para o outro a culpa daquilo que ela tinha aceitado fazer. Olhe para mim. A primeira coisa que o diabo trouxe, depois que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, é que eles estavam... O que é estar nu, igreja? Fisicamente, o que é estar nu? O que fica desprotegido, igreja? O corpo todo? Para nós estarmos nu, o que tem que estar descoberto? A parte? Quem criou a parte íntima? Parece que foi o diabo. Porque a gente tem medo de falar disso, sim ou não? Parece que não é espiritual isso. Parece que isso, nossa, ai tia Keila, eu estou suando, você está falando disso? Estou. Porque quem criou a parte íntima foi o Senhor com um objetivo muito especial. E você precisa ser a referência de ensinar isso para os seus filhos dentro de... Mas a gente está deixando a escola ensinar algo que Deus fez de maneira extraordinária. E hoje o diabo diz o quê? Não importa com qual parte íntima você nasceu, você pode ser o que você é. Isso é verdade, igreja? Então diga comigo: eu serei o ensinador da minha casa. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque a gente não foi ensinado sobre isso. Só que hoje tem um ensinador na mão das crianças e dos adolescentes. Hoje tem uma arma que nós compramos para eles. Uma arma que nós entregamos na mais tenra idade. Uma arma que tem separado uma geração, que tem desconectado corações. Essa arma se chama celular, que tem acesso a todo tipo de informação e todo tipo de pessoa. Aqui eles podem tirar qualquer dúvida e vão ver os vídeos mais pornográficos que nós podemos imaginar. E aqui eu já estou dando uma introdução daquilo que a gente vai aprofundar ainda mais na segunda aula, porque eu quero sair daqui com uma escola bíblica dominical consolidada na verdade bíblica, na sua plenitude, para ajudar famílias a entender que esse ensino aqui tem que começar na igreja, tem que sair da igreja com uma verdade, para ser consolidada na mente e no coração das crianças e dos adolescentes. Porque quando o mal vier com o ensino contrário, eles vão dizer: não, a minha casa foi o lugar onde eu aprendi sobre isso. Deus fez homem, fez mulher, Deus fez as partes íntimas e Ele tem um propósito especial para tudo isso, para a glória dEle. E tudo que vem contrário a isso, eu preciso dizer: não. É complexo, né? E às vezes a gente fica: mas será? Mas como que a gente vai fazer para falar isso, tia Keila? Como que a gente vai introduzir? Como que a gente vai falar? A gente vai usar a verdade, a gente vai usar conceitos verdadeiros da palavra de Deus e mostrar que tudo Deus tem um propósito e não vamos terceirizar esse ensino para quem não tem valores e conceitos como nós temos em Cristo Jesus. E eu quero te mostrar algo que a Bíblia vai trazer de maneira tão clara para a gente. Onde, deixa eu passar mais rápido aqui para a gente finalizar essa parte. E eu quero mostrar para vocês. Salmo 101, versículo 1 e 3, que vai dizer: eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Lê comigo essa parte que está aí em negrito. Viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Mas para isso,
nós vamos lembrar o que nós temos deixado entrar dentro dos nossos lares como referência, como instrução. Hoje parece que as crianças perderam a fase da inocência. Quem tem visto isso? Tem gente dizendo: tia Keila, qual é a fase da inocência? Vocês sabem qual é a fase da inocência? Qual é a idade que nós podemos dizer ser a fase da inocência? 7, tem gente dizendo 7. Quem mais? 6. Mais alguém? Vocês estão sendo bem otimistas. A fase da inocência, 15? Eu queria muito, de coração. Olha, eu tenho 2 filhos. Um dia, o 18 e um vai fazer 14. O mais velho, eu senti que a inocência dele perdurou por mais tempo. Agora, o mais novo, ele, com 2 aninhos, começou a falar, ele já fazia alguma coisa errada e ficava atrás das coisas. Foi o David que fez, mãe. Foi ele que fez. Já sabendo que aquilo ia trazer para ele uma consequência. A Bíblia diz que até a criança dará a conhecer pelas suas atitudes. As crianças estão perdendo a inocência o quanto antes. E a gente acha isso, né? Mas a verdade é que para elas as informações têm chegado muito mais rápido. E isso faz com que elas percam a inocência ainda mais cedo. E por isso o nosso papel como instrumentos de Deus para serem assertivos e intencionais na vida delas. E aí, a gente vai agora perceber como elas estão. Elas estão perdidas dentro de casa. Elas estão desvinculadas do que é afetivo para trazer conhecimento. Aí eu trouxe para vocês, até o cachorrinho está assistindo. Até o cachorrinho está conectado. E aí a gente pode ver de maneira muito clara que o celular, ele já roubou a nossa família. Ele já roubou o nosso relógio. Ele já roubou o nosso despertador. Ele já até roubou a TV também, que a gente às vezes nem assiste muito mais. A gente está mais com as notícias que vêm ali do nosso celular. Me ajuda a passar mais uma. Aí, já deu. Ele já substituiu a câmera, o calendário, o alarme, mas ele não vai substituir a nossa família em nome de Jesus. A tecnologia é algo maravilhoso, mas a gente precisa entender que criança não precisa de celular. Criança precisa de se conectar com aquilo que é mundo real. E aí eu vou mostrar para você. Aqui, quem lembra dessa computação aí? Quem lembra desse computador? Eu lembro, tá? Eu sou dessa época, desse aí, bem grandão. Aquela caixa. E aí eu comprei de 12 vezes no cartão. Tinha um programa do governo aí e tal. E eu lembro que eu estava como professora já de maternal e tinha alguns vídeos que eu queria baixar. Mas como que era a internet naquela época, Márcio? Você sabe. É da sua época também. Discada. E para a gente baixar alguma coisa, como é que tinha que fazer? Quando a gente fala para essa juventude disquete, eles falam aquele chocolate que a gente come? Porque eles não sabem o que é isso. Eles não viveram eles não têm essa memória que você tem aí. Eu tô vendo aqui alguns professores mais jovens, né? Que são da idade assim, mais da adolescência, da juventude, também não vão saber o que é isso. Perderam muita coisa, porque a gente tem história para contar. E aí a gente vai lembrar de como eram os celulares. Não tão muito longe dessa época que nós estamos vivendo. Uns 10 a 12 anos. Aqui já está moderno, né, irmão? Mas mesmo assim a juventude não sabe o que é isso. Eu estou vendo os professores, aquele lá era o meu. Aquele lá, nossa, a tia pegou o meu e pôs na foto. Não, era tão bom. Não era touchscreen ainda, né? A gente tinha que digitar ali no teclado. Nossa, a gente fazia até curso, né? Para você ver quem é que digitava mais rápido. E isso é muito importante, isso é muito bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso tem trago diversos prejuízos para uma geração e a gente precisa falar sobre isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que é impossível imaginar uma infância livre de influência de equipamento eletrônico. O ideal é que o contato com os eletrônicos não aconteça antes dos 2 anos.
Isso é o ideal. Mas se tem acesso até 2 anos, que não seja durante as refeições e nem antes de dormir, porque atrapalha o sono da criança. Os riscos são maiores que as vantagens educacionais. As crianças não conseguem transferir o que vê na tela para a realidade. Portanto, precisam ser ensinados sobre o que estão assistindo para que associem a experiências reais. Lê comigo essa última parte, se estiver aí tendo como você lê. O cérebro necessita de boas doses do mundo real para que se estruture como o esperado. E isso é muito sério. Os incentivos servem como asfalto para construções dessas pontes cerebrais. Esses incentivos são o quê? Toques, brinquedos, músicas, livros. Isso conecta novas áreas da mente em amadurecimento com a formação da personalidade e o aperfeiçoamento da linguagem. Eu sou professora e tenho ficado preocupado com uma geração que não sabe o que é pegar uma Bíblia. Porque é uma geração que só quer ler a Bíblia através do... Isso é prejudicial para o aprendizado da criança e do adolescente e da juventude e do adulto. Quando eu fui fazer amor, pega o livro para mim que eu esqueci de trazer, por favor. Quando eu fui fazer nosso livro, o meu produtor disse: Tia Keila, não faz livro não palpável, não faz livro virtual. É muito melhor. Eu falei, não, eu sou professora e eu não posso deixar as famílias tirar aquilo que gera conexão, que gera mundo real para uma geração. Olhe para mim, vocês precisam trazer para as crianças e para os adolescentes a necessidade de estar com a Bíblia palpável, para marcar mesmo, para rasurar, para deixar escrito. Isso traz fortalecimento para a base de mundo real. Se eu estou lendo a minha Bíblia no digital, vai aparecer mensagem para me levar para outros lugares? Sim. Vai tirar a atenção com outra coisa? Sim. Nós precisamos resgatar isso para que eles tenham acesso ao que é mundo real para eles. Ao que é palpável para eles. E aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria preste atenção nos prejuízos de uma geração que está sem limite com telas e com tecnologia. O acesso precoce sem limite às telas dificulta o quê? Olha o que dificulta. O desenvolvimento da empatia. O que é empatia? Fala mais alto. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente sente a dor do outro, quando a gente se compadece do outro, qual mandamento a gente está seguindo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha qual é a dificuldade que está gerando em uma geração. Dificuldade de amar o próximo como a ti mesmo. Outra dificuldade, autocontrole. O que é o autocontrole? O Espírito Santo produz em nós um fruto. E o fruto do Espírito tem características. Quais são essas? Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O que vem destruir? Domínio próprio, longanimidade, bondade, mansidão, alegria, paciência. Toda vez que eu vou falar para os meus alunos e a gente vai trabalhar, eles falam: Tia Keila, ora por mim porque eu estou sem paciência. E eu pergunto para vocês, pais e professores, quem aí precisa de paciência? Porque nós estamos tendo os mesmos prejuízos da infância. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria está dizendo para a infância, eu estou falando também para você adulto. Nós estamos tendo dificuldade de empatia, nós estamos tendo dificuldade de nos controlar, nós estamos tendo dificuldade de relacionamento.
Porque nós estamos falando de uma geração conectada, mas de uma geração de crianças conectadas, mas nós precisamos falar de uma geração de adulto conectado. Nós só vamos conseguir desconectar uma geração dos aparelhos celulares se tem uma geração de adultos que vai também se desconectar para estar com elas no mundo real. E aí eu quero trazer para você o que a gente vai finalizar. Os incentivos precisam ser tragos para as crianças para construções de pontes cerebrais. E para que o corpo e a meninada valham por mais de 1000 processadores, os especialistas dizem em unanimidade. O que é preciso? Não, eu não acredito que eu vim aqui falar para vocês que tem uma geração que precisa aprender a brincar. Vou quebrar o protocolo. Eu vou descer. Eu estou dando aula para alunos que não sabem o que é brincar. Eu estou dando aula para crianças que perderam o que é conexão afetiva. Não sabem mais estar em roda para brincar. Pastor, de que o senhor brincava quando o senhor era criança? Nosso querido professor. Correr, pular, roubava bandeira? Não era pecado roubar, não, né? Nessa hora. Estou brincando. Toda vez que eu pergunto para algum... Márcio, de que você brincava? Você tem uma cara que você brincava de umas coisas. Na rua? Podia brincar na rua na sua época, né? Não era perigoso, não, né? Estava menos perigoso que agora, né? Lelê, de que você brincava? Queimada. Já quebrei o meu braço brincando de handball. De quê? Bete. De que é bete? Bater a bola com o bete. Pedaço de pau, tá? O bete é um taco. Uau! Carrinho de rolimã, vocês não brincavam, não? Vocês eram assembleanos, gente? Tô brincando. Carrinho de rolimã. Sempre quis brincar, mas não podia, porque eu era menina e minha mãe tinha muito medo de eu machucar. E aí meu pai mora em Divinópolis. Meu pai mora em Itatiaiuçu. E aí eu descendo para Itatiaiuçu um dia, meu pai falou assim, filho, eu fiz um brinquedo aqui para vocês. Falei, uai, pai, que bom. O que o senhor fez aí? Eu falei, eu fiz um brinquedo para os meninos, com seus meninos, né? Adrenalina, né? Menino e tal. Falei, o que o senhor fez? Carrinho de rolimã. Falei, não acredito. O senhor fez? Eu que vou andar. Ele falou, não acredito que você quer andar. Falei, Daniel, vai comigo. Ele, vou. Aí nós descemos aquelas ruas de Itatiaiuçu de carrinho de rolimã. Aí eu fiz um videozinho romântico. Aí no dia dos namorados eu postei o vídeo e coloquei uma música romântica. Gente, se eu soubesse que ia dar tanto ibope, eu tinha feito mais tempo. Porque sabe aquele povo da minha idade? E ficou, tia Keila, me leva para esse lugar para andar de carrinho de rolimã. Eu tenho tanta memória. Olhe para mim. Nós estamos deixando as crianças não terem a oportunidade de criar essas memórias. Porque elas agora precisam ser chamadas para fora de casa, para ir para lá, para a rua, para brincar. Por quê? Porque só querem ficar lá dentro de casa, mas não é brincando com a família, é cada um no seu quarto, cada um no seu celular, conversando com quem está lá do outro lado, mas tirando a conexão de quem está perto. Olhe para mim. Nós precisamos voltar essa geração àquilo que é mundo real. Nós precisamos voltar ao mundo real. Nós precisamos trazer esses conceitos que uma geração não vai esquecer se você gerar nelas. E criança vai esquecer o que você fala, mas o que você construiu na brincadeira, eles vão levar para a vida e vão ensinar outros. Quem aqui vai brincar mais? Eu vim aqui mandar vocês brincarem com a infância. Trazer conexão real para essa geração. Quem aqui brincou de amarelinha? Precisa de dinheiro? É só pegar um giz. Não tem giz, não. Pega carvão. Risca o chão. Depois você limpa. Mas faz uma geração conectar com o mundo real para que ela não se perca com o que o diabo quer jogar dentro dela. Conhecimentos que não constroem conexões afetivas. E assim elas vão poder gerar nelas conexões que vão ser para a eternidade. Com o mundo real,
com vovó e vovô que brinca, com mamãe e papai que brinca, com pastores, com líderes que vão ensinar as verdades da maneira que a criança aprende, gerando conexão afetiva, porque é isso que essa geração precisa. Fala comigo, crianças não precisam de celular. Crianças precisam de brincar. Então agora você vai aprender uma música. Lelê, vem cá, porque eu vou pedir sua ajuda. Aí ela, tia Keila, eu não sei fazer gesto, sabe? Sabe, vai aprender? Você vai ficar aí com a pessoa que você está do lado, tá? Vai ser sua companheira aí, ou seu companheiro, quem tiver. Quem aqui vai lembrar de uma brincadeira de adoleta? Vamos lá? Adoleta. Ah, ela está fazendo até mais chique agora, ó. Se você não sabe fazer assim, cruzado, você pode fazer assim, ó. Ah, vamos cruzado que você já sabe tudo, menina. Vamos de novo, a mãe, né? A mãe sabe tudo. Olhe para mim. Se você é uma mãe e um pai que não está brincando na tua casa, você veio aqui hoje para gerar conexão afetiva com seu filho. Conexão afetiva para ensinar verdades bíblicas do jeitinho que a criança aprende. E ela não vai querer mais ficar no celular, ela vai querer brincar, porque é isso que gera conexão. Então vamos cantar comigo assim, ó. Brincando a gente aprende a aprender. Brincando a gente aprende a se fortalecer. Brincando a gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se comunicar. Aprenderam? Então vamos lá? Mais forte agora? Deixa eu ver, quem vai ganhar? Os meninos ou as meninas? Eu vou entregar um kit #protegido para quem fizer mais bonito para Jesus. Ah lá, já tem um pai lá, #protegido. Então vamos lá, ó. Brincando a gente aprende a aprender. Brincando a gente aprende a se fortalecer. Brincando a gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se comunicar. De novo. Brincando a gente aprende a aprender. Se fortalecer. A gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se comunicar. Palmas pra vocês! Pra finalizar mais forte, pra não esquecer. 1, 2, 3 e... Brincando a gente aprende a aprender. Brincando a gente aprende a se fortalecer. Brincando a gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se... O Márcio liberou, então a gente vai soltar o som. Vamos cantar todo mundo então. Fica de pé porque eu vou entregar o presente pra quem fizer mais bonito pra Jesus. Pode colocar o vídeo. E vocês que estão tocando arrasaram também, viu? Vocês são demais. Palmas para os nossos instrumentistas ali, abençoados. Coloca o vídeo pra gente que eu quero você vendo. E tudo que eu e a Lelê fizer, faça você também. Daniel vai ajudar lá. Pode soltar que se não for, você coloca o outro. É da música. Tá até correndo a criança? Vai ter um momento que eu vou falar para os homens. Cadê os homens? Tem homem de Deus aí? Fala, urra! Tem homem de Deus? Olha, o departamento infantil precisa de figura masculina. O departamento infantil precisa de homens, amém? Os meninos precisam saber como se comportar, porque muitos não têm o pai na família. Mas tem homens de Deus que vai também estar com as crianças para abençoá-las, amém? Então os homens, levanta a mão. Tem um momento que vai ser de vocês e um momento que vai ser das meninas, tá? Lelê, eu vou pegar o Daniel agora, porque eu vou te liberar dessa tarefa. E o Daniel vem. Faz assim comigo, ó. Que tal você largar? Que tal você largar o celular, deixar o tablet de lado e vir com a gente brincar? Desligar a televisão, tirar o fone do ouvido e entrar na diversão. Faz assim, ó. O mundo aqui fora é tão lindo e colorido. Estar com os amigos deixa tudo divertido. Ninguém foi criado pra viver na solidão. Brincadeira é a chave para abrir seu coração. Eu quero ouvir agora. Brincando a gente aprende a aprender. Brincando a gente aprende a se fortalecer. Brincando a gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se comunicar. Brincando a gente aprende a aprender. Brincando
bonito. Agora presta atenção no que vai dizer. Brincadeira é pra menino e pra menina, pro homem e mulher, pro bebê e a vovozinha. Brincadeira não tem hora nem lugar, não precisa ter dinheiro, o importante é imaginar. Cadê os homens? Imagine que eu sou um herói e tenho... Imagine que eu sou princesa, meu nome é Caramelo. Eu tenho um castelo feito de marshmallow. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. Senhoras e senhores, dê uma baixadinha. Adoleta, le petit petit polar, le café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Puxa o rabo da panela, quem saiu foi ela. Brincando a gente aprende a aprender. Brincando a gente aprende a se fortalecer. Brincando a gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se comunicar. Quem aí vai conectar com essa geração, ó? Brincadeira é pra menino e pra menina, pro homem e mulher, pro bebê e a vovozinha. Brincadeira não tem hora nem lugar, não precisa ter dinheiro, o importante é imaginar. Cadê os homens? Imagine que eu sou o herói e tenho um foguete na caixa de papelão, viaja até Plutão. Imagine que eu sou princesa, meu nome é Caramelo. Eu tenho um castelo feito de marshmallow. Senhoras e senhores, põe a mão no... Tá todo mundo aí, ó, estralando. Pule de um pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. Senhoras e senhores, dê uma baixadinha. Adoleta, le petit petit polar, le café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu. Puxa o rabo da panela, quem saiu foi ela. Brincando a gente aprende a aprender. Brincando a gente aprende a se fortalecer. Brincando a gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se comunicar. Brincando a gente aprende a aprender. Brincando a gente aprende a se fortalecer. Brincando a gente aprende a confiar. Brincando a gente aprende a se comunicar. Pra terminar, a se comunicar. A se comunicar. A se comunicar. A se comunicar. Palmas pra vocês. Deus seja louvado. Você colocou aquele áudio lá pra mim? Daquela canção. Traz os visuais pra gente finalizar. Eu vou entregar o presente. Quem será que ganhou? Quem será que ganhou? Vocês arrasaram mesmo, vocês arrasaram. Mas tem alguém ali atrás que quase subiu no banco, pastor. Quase subiu no banco, pastor. Foi. Irmã. Eu falei, ela vai subir no banco, irmãos. Ela vai ficar lá no altar, porque ela tá... Palmas pra ela, porque ela... Deus te abençoe. Continue louvando com alegria, viu? Pra glória do Senhor. Olha, quando nós dizemos da mensagem, que pode colocar o louvor, amor, pra gente finalizar esse momento, porque já está quase na hora do almoço. E nós vamos lembrar, pode se assentar. Nós precisamos tanto do que é real, do mundo real. Há um Deus que veio na terra como homem. O Verbo se fez carne. Ele veio sentir o que nós sentimos. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Deus seja louvado. Jesus veio como carne. Jesus veio na terra, sofreu e viveu aquilo que nós vivemos, que nós sofremos. E ele veio para que eu e você pudéssemos ter a possibilidade de morar em um lugar maravilhoso, porque ele nos deu, aleluia, a salvação. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual, aquele que se entregou por amor a mim e a você. Aquele que viveu o que eu e você deveríamos viver. Aquele que morreu no meu e no seu lugar.
Aquele que não deixou que eu e você perecesse para sempre, mas pelo contrário, Ele nos amou, Ele nos salvou e Ele nos resgatou. Ele está aqui hoje e Ele é que vai ajudar cada um de vocês na sua particularidade, dentro da sua realidade, em cada congregação representada aqui. Deus irá suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. Dentro da sua sala de aula, cada um dos seus alunos, do menor ao maior, Deus vai trazer revelação ao seu coração da necessidade individual de cada um. E da sua mão sairá cura, da sua boca sairá transformação, através da mensagem da salvação e da conexão afetiva que nós vamos gerar nos nossos alunos. É isso que gera transformação na vida. É isso que gera conexão com essa geração. Porque o Verbo se fez carne. Na terra desceu. Operou muitos milagres. Quem era ele? Era o Filho de Deus. Morreu em uma cruz, mas ressuscitou, vivo está, e Ele voltará para nos buscar. Que essa verdade seja cada dia mais pregada, anunciada e fortalecida na sua sala, na sua escola dominical, na sua casa, que é o local onde Deus quer usar para transformar uma geração. Feche os seus olhos para orarmos. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, nesse início de tarde, por esse momento, Senhor, unidos aqui para aprender da Tua palavra, para nos ensinar, nos instruir em como ensinar e direcionar nossas crianças, nossos adolescentes, a nossa juventude, os nossos irmãos, para aprenderem mais a Sua palavra. Senhor, a infância precisa ter uma visão diferenciada para alcançarmos esses corações que têm sido afetados, ó Deus, com tantos dardos inflamados do maligno. Mas eu te louvo por ter uma igreja que ama os pequeninos, que ouviram a sua voz e disseram: eu te amo, Jesus, e vou apacentar os seus cordeirinhos. Cada pai e cada mãe aqui representado, Senhor, que tem o seu ministério infantil dentro de casa, fortaleça-os, Pai, para a glória do nome do Senhor, e que do lar deles venha gerar mais e mais luz e sal para poder proteger, ó Deus, outras famílias. Em nome de Jesus, fortalece-nos como atalaias do Senhor, como profetas, como discípulos, como conquistadores que os nossos filhos são nessa terra. Em nome de Jesus. Quem pode dizer um amém?